Motorista de Ribeirão Preto tem o carro apreendido após suposta falha no sistema do Detran. Denúncias envolvendo o departamento têm tomado proporções nacionais e autoridades falam até em máfia de arrecadação. Até agora, o Walter já precisou desembolsar R$ 949 para ter o carro de volta. O músico teve o veículo apreendido em uma blitz no último sábado, enquanto ia ao mercado no Jardim Ouro Branco, em Ribeirão Preto. Só de quilometragem percorrida pelo guincho foi cobrado R$ 330. O guarda afirmou que o licenciamento do veículo estava vencido, mas a tarifa já tinha sido paga em setembro do ano passado. Eu aleguei isso para ele, que já estava pago, o app não atualizou, não sei o motivo, mas não teve conversa, infelizmente. Eu fui multado, né, a multa é R$ 293, né, mais pontos na carteira, sendo por uma coisa que eu realmente não tenho culpa nenhuma, né, estava certo, estava pago. Há 2, 3 meses atrás eu fui parado, numa blitz também, inclusive no mesmo lugar, o guarda pediu o documento, ele consultou e disse que estava tudo certo. Então eu segui viagem, né? E como o app não atualizou e eu tenho o protocolo de reclamação dizendo que o app não tinha atualizado no meu celular, eu pensei que então estava tudo certo. E dessa vez eu fui parado pelo mesmo motivo, porém, né, aconteceu todo esse transtorno. O carro do Walter foi trazido aqui para o pátio do Detran em Serrana já na noite de sábado. Ele precisou inclusive voltar a pé para casa e só pôde buscar esclarecimentos sobre o assunto na segunda-feira pela manhã, quando tudo voltou a funcionar. O músico esteve no poupa-tempo, passou por 3 guichês diferentes e com apenas um clique o sistema foi atualizado. A atendente, ela atualizou a página, eu não sei como funciona o sistema deles, e na hora atualizou para 2022. Porque já estava pago, né? Bom, é uma injustiça, porque agora eu tive que provar, né, algo que já estava certo. Eu arquei com os custos do app não ter atualizado, não sei o porquê, por um sistema falho, né? Porque deveria ser tudo integrado. Se eu tenho o comprovante de pagamento, deveria constar pago. A dor de cabeça vivida pelo Walter tem sido registrada não só na macro-região, mas em todo o estado de São Paulo. O Brasil Urgente escancarou nos últimos dias denúncias de descaso, mau atendimento ao público, taxas abusivas e apreensões irregulares. Isso é um absurdo. Se o carro foi apreendido em Ribeirão Preto, por que levaram o carro para Serrana? Por que dificultam a vida do cidadão? Por que ficam jogando o usuário de um lado para o outro, pedindo e-mails, pedindo documento? E por que eles retêm o veículo? A resposta é muito clara. Porque os donos de pátios que ganham a concessão usando o nome do Detran e do Departamento de Estrada de Rodagem, eles ganham para isso. Quanto mais tempo o carro ficar apreendido, melhor para o dono do pátio que ganhou a concessão. Então, eles têm interesse. Isso é um conluio comunado com o agente, com a pessoa que trabalha no pátio, dificultando a vida do cidadão, criando dificuldade para colher facilidade, a verdade é essa, e aí acabam dificultando a vida do cidadão, que já é penalizado, já teve o seu carro apreendido e ainda tem que pagar uma série de taxas. Na visão do delegado e deputado federal Mário Palumbo, o cidadão não pode pagar pelo erro cometido pelo Detran ou DR. Vou propor hoje um projeto de lei justamente para diminuir isso. Se você pegar o exemplo, por exemplo, de um preso, quando uma pessoa é presa em flagrante, o Estado paga a sua alimentação, a sua comida, paga a sua estadia, paga hospital, paga remédio. E quando um carro é apreendido de um cidadão do bem, que não é criminoso, apenas está devendo algumas taxas, por que o Estado não usa a mesma regra? Por que ele joga tudo nas costas do usuário? Então nós estamos propondo um projeto de lei para acabar com isso. Eu vou atrás dos meus direitos, vou consultar um advogado e quero processar pelo menos o ressarcimento do que eu gastei, né? Fora o prejuízo, porque, como eu disse, eu sou músico, eu preciso rodar com o carro, então todo esse transtorno, né? Eu não tenho como saber aonde errou, quem errou. Porém, eu não estou errado, né? E o sistema ele deveria entender isso, ele deveria ser todo integrado. Porém, não é. Alice Carvalho, de Serrana, para o Jornal da Clube. O Detran São Paulo informou que a taxa de licenciamento do veículo citado aí na reportagem foi paga em 1º de setembro de 2022, mas havia um bloqueio administrativo por falta de transferência, que foi resolvido no dia 19 de novembro de 2022. Esclareceu que o proprietário deveria ter solicitado formalmente a emissão do licenciamento, o que somente aconteceu em 20 de março deste ano. Portanto, o veículo não estava devidamente licenciado quando foi recolhido em 18 de março.
Sobre os casos noticiados no programa Brasil Urgente com José Luiz da Atena, o Detran e o DER disseram que têm realizado diligências administrativas nos pátios conveniados para fim de averiguação. Eu falo agora com o advogado Lucas Simões Saciloto, está aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, a situação vivida pelo Walter só escancara um problema muito maior que existe no Departamento de Trânsito do Estado. Uma ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Problemas no Detran são históricos no nosso estado de São Paulo, né? Como se diz popularmente, é golpe atrás de golpe. A única coisa que a gente não espera é que o golpe venha do próprio Estado, em cima do popular. Isso é um absurdo que está acontecendo. E não é só, esse é um problema pontual do Detran. Existem tantos outros, como, por exemplo, a pessoa que paga um documento, ainda que em atraso, tem que esperar compensação bancária de 5 dias úteis, ou seja, ela se dispõe dos valores e tem que esperar uma compensação bancária de 5 dias úteis para reaver o seu veículo. Isso é um absurdo, não tem o menor cabimento. Ou seja, o motorista, doutor, não é obrigado a pagar o preço pela desorganização do sistema. De forma alguma, né? A princípio, obviamente que não. Entretanto, numa situação dessa, uma apreensão irregular, ilegal, por exemplo, numa sexta-feira, como que faz? O veículo vai ficar apreendido na sexta, no sábado, no domingo, e esse motorista vai ter que pagar por isso para depois buscar um ressarcimento através de uma ação judicial com um advogado. Isso pode demorar e vai ter o custo do advogado ainda. Enfim, um absurdo. Doutor, para a gente entender melhor, nessas situações, o guincho ele é realmente obrigatório, mesmo se o veículo não apresentar problemas, falhas mecânicas? A partir de 2021, foi promulgada uma lei que não, nesse caso não. No caso do licenciamento em atraso, por exemplo, o motorista pode pagar via digital, no momento da abordagem ele pode efetuar o pagamento e ser liberado, tá? E a lei permite isso, e essa lei inclusive alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, nós sabemos que isso não é avisado aos motoristas, não é divulgado aos motoristas que são abordados. Por quê? Obviamente, tem gente ganhando com isso, é guincho, é pátio e por aí vai. Foi cobrado do Walter R$ 330 de quilometragem percorrida de Ribeirão a Serrana, uma distância de apenas 20 quilômetros. É inaceitável. Primeiro, por que Serrana? Né? Por que se foi em Ribeirão a abordagem? Segundo, o valor é absurdo, abusivo. Né? E, como eu disse anteriormente, tem muita gente ganhando com isso. Isso é inaceitável. Ele ainda foi multado, doutor, por uma falha que não cometeu. Quais são as medidas que podem ser tomadas a partir de agora, então? Outro absurdo, além de tudo, foi multado. Né? Vamos lá, a primeira coisa é entrar administrativamente tentando anular essa multa. Se não for resolvido, terá que procurar um advogado para entrar com uma ação, para declarar nula a multa e para reaver os valores que foram pagos indevidamente, ou seja, os danos materiais, e também, obviamente, solicitar danos morais. As denúncias, doutor, elas se espalham por todo o nosso estado. Aí é importante que os motoristas não aceitem essas situações. De forma alguma. Aliás, fica aqui uma dica. Sempre que for, com a tecnologia que se renova dia após dia, golpes todos os dias acontecem. Cabe a todos os motoristas, a partir do momento que efetuar o pagamento de um licenciamento, de um IPVA, conferir o seu aplicativo para ver se está tudo ok, fazer essa conferência pelo menos uma vez ao mês para ver se está tudo ok, se não teve nenhuma mudança, para evitar esse tipo de problema. E na esperança, né, doutor, que realmente mudanças sejam feitas aí nesse órgão. Não dá para continuar prestando esse serviço que é péssimo em algumas situações para o cidadão. Exatamente. Contamos que com essa nova projeto de lei do delegado Palumbo, que se altere essa situação e se melhore para o motorista, para o pagador de impostos como um todo. Doutor Lucas Antônio Simões Saciloto, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube e até a próxima. Obrigado, até a próxima.